Você já sentiu que a sua vida está sendo observada em silêncio, como se cada escolha sua estivesse sendo anotada em um livro invisível? E se eu te dissesse que não foi por acaso que você caiu exatamente neste vídeo, neste instante, com esse cansaço escondido atrás do seu olhar? Existe um ponto secreto dentro de você, um limite que, quando ultrapassado, muda tudo. E talvez, sem perceber, você esteja exatamente diante desse limite agora, prestes a ser convidado para um julgamento que não acontece fora, mas dentro da sua própria consciência, diante do olhar impassível de Todd. O que aconteceria se este vídeo fosse, na verdade, um portal disfarçado de conteúdo comum? Você já pensou que aquilo que você chama de coincidência pode ser apenas o nome moderno que deram para o chamado espiritual que você insiste em ignorar? Todd não fala com quem quer ser entretido. Todd fala com quem está pronto para ser confrontado. E ainda assim, muitos vão pular este vídeo achando que é só mais um. Eles vão embora rindo, distraídos, sem perceber que viraram as costas exatamente no momento em que a balança começou a se mover. Observe o que está acontecendo dentro de você agora. Essa inquietação, essa curiosidade estranha, essa sensação de que tem algo errado na forma como você vem vivendo, isso não é acaso. É como se Todd estivesse segurando um espelho diante de você, não para te condenar, mas para te mostrar o que você não quer mais adiar. A pergunta não é se você acredita em Todd, em julgamento ou em próximo nível espiritual. A pergunta é: por quanto tempo você ainda vai fingir que não sente o chamado que está te corroendo por dentro? Repare como a sua mente tenta negociar. Parte de você quer continuar, parte de você quer sair. Uma voz interna sussurra que isso é exagero, que é só um vídeo que você pode assistir depois. Mas desde quando o despertar espiritual aceita a palavra depois? Quantas vezes você já empurrou sua própria alma para amanhã, esperando um sinal mais claro, mais confortável, mais bonitinho? Todd não trabalha com conforto. Todd trabalha com precisão. E talvez a precisão esteja exatamente nesta sensação de que se você fechar este vídeo agora, algo importante vai se perder para sempre dentro de você. E se o verdadeiro julgamento não fosse um evento distante em algum plano misterioso, mas sim o que você faz agora, neste exato momento? Ficar ou sair, encarar ou fugir, permitir que a verdade atravesse suas defesas ou continuar encenando uma vida que já não cabe mais em você. Todd não grita, não implora, não mendiga atenção. Ele apenas pesa suas escolhas, suas omissões, os chamados que você ouviu e ignorou. A cada segundo que passa, não é este vídeo que está em jogo. É o que ele desperta, o que você decide silenciar. Então, antes de tomar a decisão de pular, faça a única pergunta que realmente importa. É você que está escolhendo se afastar ou é o medo de mudar que está escolhendo por você? Porque se você continuar, vai cruzar uma linha interna que não tem mais retorno. E se você sair, vai continuar chamando de vida normal, o que na verdade é apenas a versão reduzida de quem você poderia ser. Todd já começou o julgamento e ele não acontece lá fora nem no fim do vídeo. Ele começa exatamente agora, no simples ato de decidir se você tem coragem de seguir até o final. Você sabe que nada disso é realmente sobre um vídeo, não sabe? É sobre aquele incômodo antigo que você carrega em silêncio, fingindo que é só cansaço, só estresse, só falta de tempo. Mas, por trás disso, existe algo que está se partindo dentro de você, como se uma rachadura tivesse se aberto no meio da sua rotina. É nessa rachadura que Todd observa. Ele não aparece com trovões, não invade a sua vida gritando. Ele apenas registra cada desvio, cada auto-engano, cada vez que você sente o chamado e segue fingindo que não ouviu. Você percebe como sua vida foi ficando em modo automático? Dias se repetindo, emoções abafadas, sonhos adormecidos, decisões atrasadas.
você acorda, faz o que precisa, cumpre papéis, responde mensagens, se distrai com qualquer coisa para não encarar aquilo que dói. E mesmo assim, em momentos de silêncio, algo dentro de você grita. Não é drama, não é frescura, não é exagero. É uma espécie de luto por tudo o que você sabe que poderia estar vivendo, mas ainda não teve coragem de encarar. É aí que o julgamento começa, muito antes de qualquer ritual espiritual. O verdadeiro julgamento de Thoth não é um tribunal distante. É o som das escolhas que você faz quando ninguém está olhando. É quando você sente que deveria mudar algo, mas permanece no lugar. É quando você sabe que aquele relacionamento acabou por dentro, mas continua por medo. É quando você percebe que o caminho está errado, mas prefere insistir porque já investiu demais. Thoth não precisa te castigar, ele só lê o que você mesmo está escrevendo com suas atitudes. Este vídeo não é um aviso de algo que vai acontecer, ele é o espelho de algo que já está acontecendo agora. Thoth não é um carrasco com uma pena pronta para te condenar. Ele é a balança que coloca de um lado tudo o que você diz que quer e do outro tudo o que você realmente faz. E é por isso que este momento é tão desconfortável. Enquanto você escuta, sua mente tenta justificar, relativizar, argumentar. Não é bem assim, não é tão grave. Todo mundo faz isso. E ainda assim, existe uma parte sua que sabe que já passou da hora de parar de negociar com a própria alma. Esta parte é a que Thoth escuta com mais atenção. Pense nas vezes em que você sentiu claramente que precisava se afastar de algo tóxico, mas decidiu permanecer um pouco mais. Nas vezes em que sabia que precisava perdoar para se libertar, mas preferiu segurar o ressentimento como se fosse uma armadura. Nas vezes em que uma intuição forte te avisou, mas você escolheu ignorar. Você acha mesmo que isso se perde no ar? Thoth registra tudo isso como quem observa um padrão que se repete, uma história que insiste em girar no mesmo ponto até que você decida romper o ciclo. Talvez o que te assuste não seja o julgamento em si, mas a possibilidade de enxergar o quanto você mesmo se traiu ao longo do caminho. Olhar de frente para isso dói, porque desmonta a imagem que você aprendeu a sustentar. É muito mais fácil culpar o destino, a família, o trabalho, o azar. Difícil é admitir que em muitos momentos não foi falta de sinal espiritual, foi falta de coragem. Thoth não expõe isso para te humilhar. Ele expõe para que você pare de fugir da única coisa que realmente pode te libertar, a verdade sobre você. Imagine que dentro de você existe um templo antigo, esquecido, coberto de poeira. As colunas ainda estão de pé, mas as paredes carregam marcas de abandono. Esse templo é o lugar onde seu espírito se encontra com o propósito. Por muito tempo você deixou esse espaço vazio, enquanto corria atrás de metas, aprovações e distrações. Thoth está sentado exatamente aí, nesse templo, esperando o momento em que você vai ter coragem de entrar. Este vídeo não é o templo. Este vídeo é a porta que se abre lentamente, rangendo, mostrando o quanto você se afastou de si. Quando você escolhe continuar ouvindo, mesmo desconfortável, você já está dando o primeiro passo para dentro desse templo. Não é um passo glamuroso, não é acompanhado de música épica, não tem aplausos. Na verdade, ele vem com silêncio, com nó na garganta, com uma sensação estranha de estar despido por dentro. É o momento em que você começa a admitir que não está tudo bem, que não é normal viver anestesiado, que não é natural se sentir vazio, mesmo cercado de coisas. Thoth observa esse passo com respeito. Aqui não existe prêmio para quem finge, só para quem assume. Perceba como você se acostumou a romantizar a própria fuga. Você diz que não é o momento, que um dia vai mudar, que quando tudo se ajeitar, você vai cuidar de si. Mas esse um dia nunca chega, porque você sempre encontra um novo motivo para adiar. O julgamento de Thoth acontece exatamente nesse adiamento constante. Cada vez que você empurra sua verdade para depois,
a balança registra, não como castigo, mas como medida da distância entre quem você é hoje e quem você poderia ser se não tivesse tanto medo de atender ao chamado. E não se engane, esse chamado não é algo grandioso e abstrato, é extremamente concreto. Ele está nos sintomas do seu corpo, nos pensamentos que não te deixam dormir, nos suspiros longos sem motivo aparente, na sensação de estar cercado de gente, mas se sentir profundamente só. É o aperto no peito quando você imagina continuar assim pelos próximos anos. É isso que Todd coloca na balança, não suas máscaras sociais, não suas fotos, não seus discursos. O que importa aqui é o que acontece quando a sua cabeça encosta no travesseiro e não tem mais plateia. Talvez, enquanto você escuta estas palavras, alguma memória específica esteja voltando, uma decisão que você não tomou, uma escolha que evitou, uma promessa que fez a si mesmo e nunca cumpriu. Todd não traz isso à tona à toa. É como se ele estivesse folheando o livro da sua vida, parando exatamente nas páginas que você tentou rasgar. Ele te mostra, não para te paralisar na culpa, mas para te lembrar que a história ainda está sendo escrita. O julgamento não é só sobre o que você fez, mas principalmente sobre o que ainda pode escolher fazer a partir daqui. Existe uma parte sua que está cansada de carregar esse peso, mas também tem medo do vazio que ficará se soltar. Por isso você se apega ao que machuca só para não encarar o desconhecido. Todd vê essa contradição. Força e fragilidade convivendo no mesmo peito, vontade de mudar e pavor da mudança caminhando lado a lado. E é exatamente aí que o julgamento se torna mais intenso, porque não se trata de decidir se você é bom ou ruim, e sim se você está disposto a ser verdadeiro consigo mesmo, mesmo quando isso for desconfortável. Você já percebeu como algumas verdades parecem persegui-lo? Não importa para onde você vá, elas reaparecem em conversas, em situações, em pensamentos aleatórios. É como se o universo estivesse te mandando o mesmo recado através de rostos diferentes. Este vídeo é apenas mais uma forma desse recado chegar. Todd usa tudo: encontros, perdas, crises, até mesmo conteúdos que você acha que clicou por acaso. A pergunta é, quantas vezes mais essa verdade vai precisar bater à sua porta até você finalmente abrir? Preste atenção no seu corpo agora. Talvez haja um peso no peito, uma pressão na garganta, um frio no estômago, um arrepio inexplicável. Essas sensações são a linguagem da sua alma tentando falar por dentro, enquanto sua mente tenta racionalizar. Você não está apenas ouvindo um roteiro, está sendo exposto a um espelho vibracional. Todd não precisa aparecer em forma física para te julgar. Ele se manifesta nesse desconforto que te obriga a olhar para aquilo que você evitaria em qualquer outra circunstância. A partir deste ponto, continuar não é mais inocente. Se você seguir, você sabe que alguma coisa dentro de você vai ser tocada de um jeito que não tem volta. Não porque este vídeo tenha um poder mágico por si só, mas porque você vai estar escolhendo conscientemente encarar o chamado ao invés de fugir dele mais uma vez. E se você decidir sair agora, também sabe que não vai conseguir esquecer completamente o que sentiu aqui. Vai chamar de exagero, vai tentar rir, vai se distrair, mas em algum momento a pergunta voltará: por que eu fugi de algo que mexeu tanto comigo? Então, antes de avançar, sinta profundamente esta verdade. O julgamento de Todd não começa com uma sentença, começa com uma decisão silenciosa dentro de você. Ficar ou ir, escapar ou atravessar, continuar repetindo a mesma história ou se abrir para uma versão de si que você ainda não conhece. Se você escolher seguir, não será mais um espectador comum. Você estará, na prática, aceitando entrar nesse templo interno onde cada palavra vai te cutucar, desmontar defesas e revelar partes suas que estavam escondidas. E é exatamente aí que a verdadeira jornada começa. Você talvez nunca tenha percebido
percebido, mas existe um momento em que o jogo muda, e esse momento nunca é barulhento. Não vem em forma de milagre teatral, não aparece com luzes no céu, não traz confirmações óbvias. Ele chega como agora, em silêncio, através de frases que parecem falar de um julgamento espiritual, mas que, na verdade, estão abrindo uma fenda dentro da sua própria narrativa. A pergunta que começa a ecoar não é se Todd está te julgando lá fora, mas o quanto você tem sido juiz e carrasco de si mesmo aqui dentro, todos os dias, sem perceber. Você se acostumou a pensar que o seu problema é falta de sorte, falta de oportunidade, falta de apoio, mas, se olhar com calma, vai perceber que o que mais te falta é permissão interna. Permissão para ser quem você é de verdade, sem pedir desculpa por existir. Permissão para dizer não ao que te destrói, mesmo que isso desagrade pessoas que você aprendeu a temer perder. Permissão para escolher um caminho que ninguém entende, mas que você sabe que é seu. Todd observa exatamente isso. Não o quanto você agrada ao mundo, mas o quanto você se trai para caber nele. Existe um cansaço que não se resolve com descanso físico. Você já deve ter sentido isso. Dorme, mas continua exausto. Ri, mas continua vazio. Conquista coisas, mas permanece com aquela sensação de que algo importante está faltando. Não é burnout, não é só ansiedade, não é apenas peso da rotina. É a dor acumulada de todas as vezes em que a sua alma tentou te puxar para um lado e você escolheu o oposto porque parecia mais seguro. Todd, como guardião da verdade interior, não pontua suas falhas com raiva. Ele apenas pesa o quanto você tem vivido contra si mesmo. Imagine por um instante a quantidade de vezes em que você sentiu um chamado para mudar uma atitude, encerrar um ciclo, abandonar um vício, romper um padrão herdado e ainda assim escolheu ficar exatamente onde estava. Talvez tenha dito a si mesmo que precisava de mais tempo, mais sinais, mais coragem, mas a verdade é que em muitas dessas vezes o que faltou não foi confirmação espiritual, foi decisão. É nesse ponto que o julgamento silencioso acontece. Quando você sabe que já entendeu a mensagem, mas finge que ainda não está claro o suficiente. Todd não entra na sua vida como um guru carismático te prometendo uma existência perfeita. Ele se manifesta como aquela sensação incômoda de que você está se contentando com migalhas, enquanto algo muito maior te chama por dentro. É quase um sussurro, um desconforto que se repete sempre que você tenta se encaixar em lugares onde precisa diminuir a própria luz. Você percebe? Toda vez que você se encolhe para não incomodar, uma parte sua morre um pouco. E cada morte simbólica dessa vai sendo registrada na balança que Todd segura, paciente, sem pressa, mas sem esquecer de nada. Talvez você tenha aprendido a se medir pelos olhos dos outros, pelo reconhecimento, pelos elogios, pela aprovação, pelos aplausos. Só que há uma pergunta que você quase nunca se permite fazer. Quem você seria se ninguém estivesse te observando? O que faria se não precisasse provar nada para ninguém? Que decisões tomaria se não estivesse constantemente tentando evitar críticas, rejeições, abandonos? É isso que forma o núcleo do julgamento de Todd. Não o personagem que você apresenta ao mundo, mas a versão que você sufoca para manter esse personagem vivo. Perceba como o medo de desagradar construiu uma prisão invisível ao seu redor. Você diz sim quando quer dizer não. Ri quando está se destruindo por dentro. Se adapta a espaços que te adoecem só para não parecer ingrato, fraco, dramático. Aprende a minimizar a própria dor para não incomodar. Mas Todd não se impressiona com essa performance. Ele não lê o que você mostra, ele lê o que você esconde. Ele observa o quanto da sua vida é vivida em coerência com o que você sente e o quanto é apenas encenação para manter tudo aparentemente sob controle.
Há uma verdade que você evita há muito tempo e você sabe exatamente qual é. Talvez seja uma mudança que você vem adiando, uma conversa que nunca teve coragem de ter, uma escolha que teria mudado tudo se não tivesse sido engolida pelo medo. Essa verdade volta de tempos em tempos, bate à porta, te invade em sonhos, em pensamentos aleatórios, em crises emocionais, aparentemente sem motivo, e de alguma forma ela está sendo acionada agora, enquanto você escuta sobre julgamento e chamado espiritual. Isso não é ameaça, é reconhecimento. Você está ouvindo algo que já sabia, mas que não tinha coragem de verbalizar. Em algum ponto do caminho, você passou a acreditar que estava atrasado espiritualmente, que não era bom o suficiente, puro o suficiente, disciplinado o suficiente para ser ouvido pelo divino. Só que Thoth não está interessado na sua perfeição. Ele está interessado na sua honestidade. Ele não quer um personagem iluminado, quer um ser humano real, com falhas, contradições, sombra, luz e medo. O julgamento não é uma prova de santidade, é uma prova de autenticidade. Ele olha menos para o quanto você acerta e mais para o quanto você tem coragem de admitir quando erra. Esse chamado que você sente agora não é para se tornar alguém que você não é, mas para finalmente parar de fugir de quem sempre foi. Talvez você tenha se acostumado a se resumir àquilo que fizeram com você, às dores que viveu, aos traumas que te marcaram. Porém, Thoth te observa além disso. Ele vê a força que emergiu mesmo depois de cada queda, a intuição que insistiu em te guiar mesmo quando você fingia não ouvir, a sensibilidade que você tentou endurecer para sobreviver, mas que ainda pulsa, silenciosa, por baixo das armaduras. É provável que uma parte sua esteja resistindo a tudo isso agora. A mente tenta etiquetar, encaixar, racionalizar. É só um roteiro, é só um vídeo, é só uma mensagem a mais no meio de tantas. Mas observe o seu corpo. Observe o que você sente na respiração, no peito, nas mãos. Quando a mente tenta diminuir, o corpo entrega a verdade. Talvez haja um tremor leve, uma vontade de chorar sem motivo, um desejo estranho de desligar tudo e mudar de assunto. Isso não é fraqueza. É sinal de que algo está sendo tocado em uma camada que você não alcança com argumentos. Thoth, como símbolo de sabedoria e registro, não aparece para te assustar, mas para te lembrar de que o tempo da anestesia tem um custo. Cada vez que você escolhe não olhar para dentro, a vida se encarrega de aumentar o volume dos sinais. Primeiro vem o incômodo leve, depois as pequenas crises, depois as grandes rupturas. Não como castigo, mas como insistência. É como se o universo, através dele, estivesse dizendo: você não foi feito para viver pela metade, e todo o resto da realidade se ajusta para que essa mensagem fique impossível de ignorar. Você pode perceber que, ao longo da sua história, os momentos em que mais sofreu também foram aqueles em que mais foi arrancado da ilusão de controle. Situações que quebraram sua arrogância, que rasgaram máscaras, que derrubaram certezas, foram dolorosas, mas também foram portais. O problema é que, muitas vezes, ao invés de atravessá-los, você correu de volta para as mesmas narrativas de antes, procurando conforto no conhecido. Thoth te observa exatamente nesses cruzamentos, quando a dor poderia virar despertar, mas você escolhe apenas suportar e seguir igual. O julgamento não é um dia marcado em um calendário invisível. Ele acontece agora, quando você escolhe entre permanecer adormecido ou admitir que algo dentro de você já despertou e não cabe mais na velha vida. A cada insight que você ignora, a cada intuição que você silencia, a cada verdade interna que você sufoca para continuar pertencendo a um lugar que já não ressoa, a balança se move, não para te condenar, mas para registrar o quanto você está se afastando da sua própria essência. Talvez você esteja se perguntando onde exatamente entra o tal próximo nível espiritual em tudo isso. A resposta é desconfortavelmente simples. Ele não é um prêmio que vem de fora. Ele é a consequência natural de decisões que você toma por dentro. O próximo nível não é um portal mágico que se abre de repente. É a soma de todos os momentos
em que você escolhe ser fiel ao que sente, mesmo quando isso significa perder coisas, pessoas e versões de si que já não combinam com quem você está se tornando. Todd apenas reconhece quando essa virada é real, não performática. Você pode passar anos repetindo mantras, consumindo conteúdos espirituais, estudando símbolos e rituais, e ainda assim continuar preso no mesmo ponto, se na prática não muda suas escolhas. Todd não se impressiona com o quanto você sabe, mas com o quanto você aplica. Ele observa se a sua vida reflete o que sua boca declara. Se você fala de amor, mas continua alimentando relações que te destroem. Se fala de verdade, mas vive de mentiras sutis. Se fala de coragem, mas recua diante de qualquer movimento que ameace a sua zona de conforto. É por isso que este momento é tão crítico. Não pelo vídeo em si, mas pelo reconhecimento que ele está te forçando a fazer. Enquanto você escuta, talvez esteja lembrando de situações específicas em que sentiu claramente que a vida te deu uma chance de mudar de rumo e você não aproveitou. Pessoas que apareceram e foram embora. Oportunidades que te chamaram, mas que você recusou por medo. Decisões que você poderia ter tomado, mas que adiou até desaparecerem. Parte do julgamento é isso: olhar para trás, sem nostalgia, e admitir quantas vezes você foi chamado e escolheu ficar surdo. Ainda assim, por mais duro que pareça, o simples fato de você estar aqui agora, ouvindo estas palavras, prova que a história não terminou. Se Todd fosse apenas um símbolo de condenação, você não estaria sendo lembrado da sua responsabilidade, estaria apenas sendo descartado. Mas você está sendo convidado, um convite intenso, duro, incômodo, sem maquiagem, mas ainda assim um convite. E convites não são enviados para quem já está perdido, mas para quem ainda tem algo a decidir. Então, volte a si por um instante, respire, repare em onde você está, no lugar físico em que seu corpo ocupa agora, na posição em que se encontra, no ambiente ao redor. Tudo parece comum, mas algo não está mais igual. Há uma tensão nova no ar, um tipo de lucidez amarga que começa a nascer. Como se uma parte de você finalmente admitisse: eu não posso continuar vivendo como se não estivesse ouvindo isso. Essa é a fresta por onde a transformação entra. Não é esperta, não é bonita, não é confortável, mas é verdadeira. E é exatamente nesse ponto que a escolha se torna mais séria. Se você seguir, não poderá mais usar a desculpa de que não sabia, de que não tinha entendido, de que ninguém nunca te mostrou. Você está sendo exposto à sua própria consciência, e Todd, como guardião desse processo, não vai apagar o que está sendo visto agora. Ele apenas vai registrar qual é o próximo passo que você decide dar. Você segue escutando e permite que essas palavras desçam da mente para o coração, ou fecha a porta, se distrai, finge que nada aconteceu e tenta voltar para a antiga anestesia. A verdade é que, uma vez que você ouve esse tipo de chamada, a anestesia nunca mais é completa. Você pode até tentar viver como antes, mas algo sempre vai parecer deslocado, insuficiente, sem sabor. O riso fica um pouco mais oco, o prazer um pouco mais curto, o vazio um pouco mais evidente. E isso não é maldição, é misericórdia crua. É a forma como a vida, através da sabedoria de Todd, te impede de se acomodar de vez em uma existência que não te honra. É uma espécie de incômodo sagrado que não te deixa mais se esquecer de quem você poderia ser. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, você esteja se sentindo profundamente visto, e isso é assustador. Não pela exposição externa, mas pela exposição interna. É como se alguém tivesse acendido uma luz forte em um quarto que você mantinha fechado, cheio de caixas, lembranças, dores e versões suas que preferiu trancar. Agora, com tudo iluminado, você tem duas opções. Ou corre para tentar apagar a luz, ou começa a abrir essas caixas, uma por uma, sabendo que cada uma delas guarda uma parte essencial da sua história. Enquanto essa decisão amadurece dentro de você, o julgamento de Todd continua, silencioso, sem pressa, mas atento. Ele não está esperando que você se torne perfeito para te reconhecer, apenas que você seja verdadeiro o suficiente para admitir a distância entre quem você vive e quem você é.
A partir daqui, cada palavra que vier, cada imagem que sua mente resgatar, cada emoção que subir à superfície faz parte de uma única pergunta. Você vai atravessar ou vai fugir? E sem que você perceba, essa resposta já começou a ser escrita dentro de você agora. Talvez, em algum lugar lá atrás, você tenha começado a acreditar que a vida é algo que acontece com você e não a partir de você. Como se fosse uma espécie de roteiro escrito por forças externas, onde você só entra em cena para repetir falas que nunca escolheu. Família, sociedade, crenças herdadas, medos que não são seus, mas que você aceitou como se fossem. Aos poucos, você foi se acostumando a caminhar dentro de um labirinto que não desenhou, aceitando paredes que nunca questionou. Todd observa exatamente este ponto, o lugar exato em que você esqueceu que também é autor, não apenas personagem. Existe um livro invisível sendo escrito nesse exato momento. Não é um livro místico distante, é o registro vivo das suas decisões, dos seus silêncios, das suas concessões e dos seus despertares. Todd não escreve por você, ele apenas registra. Cada vez que você escolhe a verdade em vez da conveniência, uma nova linha se acende. Cada vez que você volta para padrões antigos, só porque eles são mais confortáveis, uma página se repete. Você sente isso no peito, como se estivesse preso na mesma história, com personagens diferentes, mas com o mesmo desfecho de sempre. Esse cansaço de recomeçar igual é um dos sinais de que o julgamento já começou faz tempo. Repare como você aprendeu a se explicar demais. Justifica por que aguenta o que te machuca, por que aceita menos do que merece, por que permanece em lugares onde sua alma já não entra. Você cria narrativas elaboradas para sustentar escolhas que lá no fundo sabe que estão desalinhadas com quem você é. Todd não se perde nessas explicações. Ele olha para o que você sente quando se deita, não para o que você diz quando precisa parecer forte. No silêncio do final do dia, quando todas as versões desabam, o que sobra é a medida real daquilo que você tem vivido. É essa medida que pesa. Talvez você tenha medo de que, se começar a ouvir esse chamado com seriedade, vá perder tudo. Pessoas, rotinas, identidades. E de alguma forma, esse medo não está totalmente errado. Parte de quem você acredita ser vai ficar pelo caminho. Máscaras vão cair. Personagens vão sair de cena. Só que o que você chama de perda, Todd chama de depuração. Não se trata de te roubar algo, mas de retirar aquilo que nunca foi realmente você. Apenas um revestimento criado para sobreviver em ambientes que exigiam que você se traísse um pouco mais a cada dia. Você já percebeu como, em certos momentos, parece que a vida inteira conspira para te colocar diante de um mesmo tema? Pode ser abandono, rejeição, controle, escassez, sensação de não ser suficiente. Situações diferentes, pessoas diferentes, cenários diferentes, mas a mesma ferida sendo cutucada, a mesma sensação surgindo por trás de tudo. Isso não é aleatório. É a forma como o seu campo interno grita por cura e como a inteligência espiritual, que Todd representa, insiste em te fazer olhar para aquilo que você prefere empurrar para debaixo do tapete. O julgamento passa por aí, pelo quanto você encara essas feridas, não pelo quanto as disfarça. Há uma parte sua que aprendeu a ser forte demais, forte ao ponto de normalizar a dor, de chamar de faz parte, o que na verdade é abuso emocional, autonegligência, desconexão profunda. Você aguenta, segura, engole, sorri, diz que está tudo certo. Mas Todd não mede força pela capacidade de suportar o insuportável. Ele mede pela coragem de interromper aquilo que te destrói, mesmo quando isso significa romper com padrões que você carrega há muito tempo. A verdadeira força não é tolerar a prisão, é questionar por que você aceitou viver nela. Talvez, enquanto ouve, você esteja lembrando de situações em que sentiu claramente que não era para estar ali. Uma reunião, uma relação, um ambiente, uma conversa em que tudo dentro de você gritava que aquele lugar não era mais compatível com quem você estava se tornando. Mesmo assim, ficou, riu,
concordou. Permaneceu por costume, por medo, por apego. E depois saiu com aquela sensação amarga de ter se traído mais uma vez. É exatamente esses micromomentos repetidos ao longo da vida que formam o campo onde o julgamento acontece. Não é sobre grandes eventos, é sobre as pequenas desistências diárias de si mesmo. Todd não aparece apontando o dedo, dizendo, você errou aqui, aqui e aqui. Ele se manifesta como consciência que vai ficando mais afiada, mais difícil de enganar. Aquilo que antes você conseguia justificar com facilidade, agora incomoda. O que antes passava despercebido, agora lateja. O que antes dava para empurrar com frases prontas, agora parece insuportavelmente falso. Esse desconforto crescente não é punição, é oportunidade. É como se a vida estivesse dizendo, você está pronto para parar de mentir para si mesmo, mesmo que ainda não saiba o que colocar no lugar dessas mentiras. Em algum ponto deste caminho, você começou a confundir silêncio com conformismo. Achou que ser espiritual era aceitar tudo, engolir tudo, perdoar tudo, sem se posicionar, se anulando em nome de uma falsa paz. Só que Todd nunca foi símbolo de passividade. Ele é símbolo de lucidez. E lucidez muitas vezes incomoda. Ela questiona, provoca, desmonta ilusões. O julgamento que ele representa não é para te transformar em um ser dócil, incapaz de dizer não. Pelo contrário, é para te lembrar que dizer não ao que fere sua alma é, em si, um ato sagrado. Você pode ter se acostumado a fugir de qualquer coisa que te mostre sua própria sombra. Distrai-se com telas, conversas vazias, consumos impulsivos, excessos de qualquer tipo. Qualquer coisa que impeça o silêncio de te alcançar por completo. Porque você sabe que, quando o silêncio chega de verdade, traz junto perguntas que você não quer mais ouvir. Por que estou aqui? Por que ainda aceito isso? Por que continuo escolhendo o que me diminui? Essas perguntas são a voz do julgamento interno, aquele que Todd apenas testemunha. Ele não precisa formular uma única acusação. A própria verdade, quando encarada, fala por si. Mesmo agora, enquanto você continua ouvindo, existe uma batalha acontecendo. Uma parte sua quer ir fundo, quer continuar, quer atravessar o desconforto e descobrir o que existe depois dele. Outra parte quer fechar tudo, correr, colocar um vídeo leve, uma música qualquer, abrir uma rede social e se jogar em uma avalanche de estímulos para esquecer. Esse conflito é o coração do julgamento. Não é Todd contra você, é você contra você. O que vai definir o rumo não é o que ele deseja, é o que você decide alimentar. Talvez você tenha aprendido que mudança verdadeira vem de fora, de algo que alguém faz por você, de um ritual que alguém conduz, de uma oração que alguém reza em seu nome. E sim, tudo isso pode ajudar, mas no fim, existe uma porta que ninguém atravessa no seu lugar. A decisão de ser honesto consigo mesmo, de romper com o que é tóxico, de se responsabilizar pela própria vida, essa ninguém pode tomar por você. Todd pode apontar a porta, pode iluminar a entrada, pode te lembrar do caminho, mas o passo é seu. Sempre foi. Às vezes você se sente tão fragmentado que parece que existe uma versão sua para cada contexto. Uma pessoa em casa, outra no trabalho, outra com amigos, outra com estranhos, outra dentro da própria mente. Várias identidades tentando sustentar expectativas diferentes, enquanto por dentro você sente que não pertence completamente a lugar nenhum. Esse é um dos sintomas mais profundos de desconexão de si mesmo. O julgamento de Todd não vem para escolher qual dessas máscaras é a melhor. Vem para te convidar a largar todas e finalmente descobrir quem você é quando não está representando papel algum. No fundo, existe uma pergunta que assusta mais do que qualquer visão de julgamento espiritual. O que vai sobrar de você quando todas as justificativas caírem? Quando não puder mais culpar o passado, as circunstâncias, os outros, o sistema? Quando ficar claro que, apesar de tudo o que te fizeram, o que você faz consigo hoje é escolha sua? Encarar isso é extremamente doloroso, porque desmonta o conforto da vitimização. Mas também é libertador, porque devolve o poder de decisão para o único lugar em que ele sempre esteve, dentro de você.
Você talvez se pergunte por que esse vídeo, por que esta mensagem, por que agora? A resposta não vem em forma de um destino escrito, mas de uma convergência de fatores. Tudo o que você viveu até aqui, todas as dores, escolhas, quedas e recomeços, trouxeram você exatamente para este ponto. Não antes, não depois. Este é o momento em que a sua consciência tem estrutura suficiente para ouvir coisas que, em outros tempos, você não suportaria. Thoth não desperta chamamentos em vão. Quando a balança começa a se mover com mais intensidade, é porque algo em você já está pronto para um salto que ainda te apavora. Perceba que até agora, nada do que está sendo dito está te oferecendo uma saída fácil. Não há promessa de atalhos, não há garantia de resultados rápidos, não há sedução da mudança sem dor. Isso é proposital, porque a espiritualidade que Thoth representa não é a da fuga, é a da responsabilidade. Não é um conto de fada em que o universo resolve por você, é um espelho em que o universo te mostra quem você se tornou, para que você decida se quer continuar assim ou não. E isso exige de você algo que poucos estão dispostos a entregar: honestidade brutal consigo mesmo. Se você permitir, pode começar a lembrar agora de momentos muito específicos em que sentiu uma força quieta dentro de si, uma espécie de intuição firme, dizendo: não é por aqui. Em alguns desses momentos, você respeitou essa voz. Em outros, você a ignorou. E é provável que justamente nesses em que você ignorou, as consequências tenham sido as mais dolorosas. Não por castigo, mas porque quando você escolhe se afastar da própria verdade, a vida vai, pouco a pouco, retirando o chão falso em que você insiste em pisar. A verdade é que você já recebeu muitos avisos, sinais em sonhos, repetições de padrões, frases que escutou por acaso, dores que voltam sempre ao mesmo lugar, sensações que insistem em reaparecer em circunstâncias diferentes. Você não está aqui por curiosidade solta, está aqui porque uma parte sua se cansou de fingir que não entende. O que este vídeo faz, o que esta mensagem faz, é concentrar todos esses sussurros em uma única experiência intensa e direta. Como se Thoth estivesse dizendo: eu já falei com você de muitas maneiras, agora eu estou falando de frente. Talvez surja um medo de não estar à altura desse chamado, de não ser bom o suficiente, disciplinado o suficiente, focado o suficiente. Você se vê com todos os seus defeitos, vícios, falhas, recaídas, contradições, e acha que isso te desclassifica espiritualmente. Mas Thoth não está buscando impecáveis, está buscando sinceros. A única coisa que realmente te separa da transformação não é o erro, é a recusa em aprender com ele. Não é a queda, é o apego ao chão depois de cair. O que pesa na balança não é quantas vezes você falhou, e sim quantas vezes deixou de tentar por medo do próprio fracasso. Enquanto você ouve, talvez comece a entender que o tal julgamento de Thoth não é um evento externo e distante, mas o ponto em que sua consciência não aceita mais as desculpas antigas. Ele acontece quando você tenta repetir o mesmo comportamento e, pela primeira vez, sente com clareza a incoerência disso. Quando diz palavras que já não combinam com o que sente. Quando tenta vestir roupas emocionais que já não servem. Esse estranhamento é o veredito silencioso. Não é uma voz dizendo culpado. É a sensação de que não dá mais para voltar a ser quem você era antes de perceber o que percebeu. E se, no fundo, o verdadeiro medo não for do julgamento, mas da liberdade que vem depois dele? Porque uma vez que você assume que é responsável pela própria vida, não tem mais para onde escapar. Não pode mais se esconder atrás do que fizeram com você, atrás do que o mundo é, atrás do que disseram que você deveria ser. A liberdade é pesada, porque te devolve o poder de criar, mas também a responsabilidade de escolher. Thoth não te dá um caminho pronto. Ele te devolve o papel de autor. E isso assusta, porque exige que você pare de terceirizar o roteiro da própria história. Respire por um instante e perceba. Algo em você já começou a se mover. Talvez seja sutil,
quase imperceptível, mas está aí. Pode ser um incômodo diferente, uma lucidez triste, uma vontade de chorar sem motivo, uma calma estranha no meio da turbulência interna, como se uma parte sua dissesse: finalmente alguém está falando o que eu precisava ouvir. Essa parte é a que Thoth reconhece. Ela não é sua persona, não é seu personagem, não é a versão moldada pelos outros. É a centelha que, apesar de tudo, ainda acredita que é possível viver de um jeito mais verdadeiro. A partir daqui, tudo o que vier não vai mais falar com a sua máscara, vai falar com essa centelha. E quanto mais você permitir que ela se manifeste, mais vai sentir as estruturas antigas começando a estremecer. Pessoas vão te estranhar, lugares vão ficar desconfortáveis, conversas antes toleráveis vão se tornar insuportáveis. Não porque o mundo piorou, mas porque você deixou de caber no que é pequeno. Esse é um dos sinais mais claros de que o julgamento está operando dentro de você. O que antes era aceitável passa a ser inegociável. Você não precisa entender toda a jornada agora. Não precisa saber o próximo passo com clareza absoluta, nem enxergar o final do caminho. Isso é outra ilusão que te paralisa. A ideia de que só pode se mover quando tudo estiver garantido. Thoth não trabalha com garantias, trabalha com alinhamento. O que se pede de você neste momento não é um plano perfeito, é uma decisão íntima, uma espécie de sim silencioso, dito para dentro, assumindo que você não vai mais tratar o próprio chamado como algo secundário, adiável, descartável. Talvez você sinta que ainda não está pronto, mas a pergunta real não é se você se sente pronto, é se você está disposto. Prontidão é uma sensação, disposição é uma escolha. A sensação muda, oscila, falha. A escolha permanece, mesmo quando o medo tenta te puxar de volta. Thoth não precisa que você se sinta invencível. Precisa que você seja honesto o suficiente para dizer: eu tenho medo, mas mesmo com medo, eu não vou mais fugir de mim. É nesse ponto, e exatamente nesse ponto, que a balança começa a mudar de lado. E mesmo que você ainda não perceba, algo em você já começou a dizer esse sim. Em algum lugar entre a primeira palavra que você ouviu e este silêncio que começa a se aproximar, algo em você mudou de lugar. Talvez você ainda não saiba dar nome, talvez pareça apenas um peso diferente no peito, uma respiração mais profunda, um incômodo difícil de explicar. Mas Thoth já registrou, não como quem carimba um destino pronto, e sim como quem marca o exato instante em que uma consciência decidiu não dormir completamente de novo. A partir daqui, por mais que tente, você nunca mais vai conseguir se enganar com a mesma facilidade de antes. Você percebe como algumas frases continuam ecoando, mesmo quando a voz já passou? É porque elas não foram feitas para ficar na superfície. Foram escritas como chaves, como símbolos que não se abrem de imediato, mas vão girando aos poucos dentro de você, em sonhos, em lembranças, em momentos aleatórios do seu dia. O julgamento de Thoth não termina quando o vídeo acaba. Ele se prolonga na maneira como você olha para si depois disso, nas pequenas decisões que toma, nos nãos que finalmente tem coragem de dizer, nos silêncios que escolhe não aceitar mais. Talvez, nos próximos dias, você se pegue revendo situações antigas com olhos novos. Lugares onde antes você se culpava, agora começa a perceber padrões. Relações que parecia que te salvavam, agora mostram o quanto te aprisionavam. Escolhas que você justificava com discursos bonitos, agora revelam o medo que havia por trás delas. Não se assuste se sentir uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza por tudo o que já se foi vivido na mentira. Alívio por finalmente enxergar. Thoth não celebra a dor, ele celebra a lucidez que nasce dela. Imagine por um instante o livro invisível que está sendo escrito com a sua história. Cada página carrega não só o que fizeram com você, mas o que você decidiu fazer a partir disso. Até hoje, muitas linhas foram marcadas por adiamentos, por fugas, por promessas feitas a si mesmo e quebradas em silêncio. Mas aqui, agora, uma página diferente está sendo virada. Não porque este vídeo é mágico, e sim porque você permitiu sentir de verdade o que ele acendeu.
O que Toth testemunha neste exato momento não é um espetáculo místico, é algo muito mais simples e poderoso. A sua disposição de parar de se abandonar. Talvez você ainda escute a voz do medo sussurrando que nada vai mudar, que amanhã tudo volta a ser igual, que esse impacto é só momentâneo. Mas há outra voz, mais discreta, mais profunda, que começou a se fazer ouvir. Ela não promete facilidades, não promete atalhos, não promete perfeição. Ela só diz uma coisa com uma clareza impossível de ignorar. Não dá mais para continuar vivendo como se você não soubesse o que acabou de sentir aqui. Essa é a voz que Toth amplifica, como um eco antigo que finalmente encontra espaço para ressoar. Você não precisa entender todos os símbolos. Não precisa decifrar cada metáfora, nem traduzir todas as camadas do que foi dito. O que importa não é o quanto você compreende com a mente, mas o quanto está disposto a honrar o que sentiu com a alma. Talvez algumas imagens voltem de repente. O templo interno esquecido, a balança silenciosa, o livro que se escreve sem pausa, a porta entreaberta que você fingia não ver. Essas imagens não são apenas parte de uma história, são espelhos. Sempre que elas surgirem, vão te perguntar, sem exigir resposta em voz alta, que versão de si mesmo você está alimentando hoje. Em breve, a vida vai te testar. Não com provas mirabolantes, mas com situações comuns. A mesma conversa que sempre te desrespeita. O mesmo convite para repetir um padrão antigo. O mesmo impulso de se calar quando deveria se posicionar. A diferença é que, agora, você não poderá mais dizer que não percebeu. Porque Toth, através deste encontro, ativou em você uma percepção mais afiada. A escolha continuará sendo sua, sempre foi. Mas daqui em diante, cada vez que você se trair, vai sentir com mais força o peso disso. E cada vez que escolher a própria verdade, por menor que pareça, algo dentro de você vai se alinhar de uma forma nova. Talvez você não se veja como alguém importante aos olhos do universo. Talvez ache que sua história é comum demais, simples demais, falha demais para ser digna de qualquer olhar divino. Mas há um ponto sagrado em tudo isso. Toth não pesa nomes, pesa coerência. Não é seu status que importa, é a sinceridade com que você está disposto a se encarar. Aos olhos da balança, a decisão silenciosa de não repetir mais uma mentira sobre si mesmo vale mais do que qualquer imagem construída para impressionar o mundo. Enquanto este vídeo se aproxima do fim, não é um fim que está acontecendo, é uma travessia. O que começou como conteúdo agora se torna compromisso. Não um compromisso com este canal, com esta voz, com esta tela, mas um compromisso consigo. Um pacto íntimo, invisível, quase secreto, porém real. Você não precisa anunciá-lo para ninguém. Não precisa fazer discursos nem promessas públicas. Basta que dentro de si assuma aquilo que Toth espera de todo ser que desperta. Que, a partir de agora, você não vai mais fingir que não sabe quando está indo contra a própria alma. Se, em algum momento, a dúvida voltar forte demais, se o cansaço parecer te puxar de volta para a antiga anestesia, lembre-se de uma imagem simples, aquela porta interna que se abriu aqui. Você pode até tentar fechá-la por um tempo, mas nunca mais vai conseguir esquecer que ela existe. E sempre que desejar, pode se aproximar de novo, tocar a maçaneta simbólica, entrar no templo, rever este chamado, escutar novamente. Toth não trabalha com pressa, mas trabalha com precisão. Ele sabe exatamente quando uma semente foi plantada de verdade e não apenas jogada ao vento. Talvez você sinta vontade de falar sobre isso, de compartilhar a experiência, não como quem espalha um link qualquer, mas como quem entrega um fragmento de despertar para alguém que também está cansado de dormir. Se isso fizer sentido para você, honre essa vontade. Quando você curte, comenta, compartilha, se inscreve, não está apenas alimentando um canal. Está dizendo para si mesmo, eu escolho continuar cercado desse tipo de verdade. Eu escolho ser lembrado. Eu escolho caminhar com quem também está disposto a olhar para dentro sem maquiagem espiritual. Cada gesto que você fizer depois deste vídeo pode ser um prolongamento do chamado. Escrever nos comentários o que sentiu, por exemplo, não é só interação,
É quase uma declaração de que você reconhece o que despertou. É como deixar um rastro da sua própria consciência registrada, para que, quando voltar aqui, encontre provas concretas de que esse momento foi real. Compartilhar com alguém não é obrigação, é um ato de generosidade silenciosa. Você nunca sabe qual alma está na beira do limite, precisando exatamente desse espelho para não desistir de si mesma. Se escolher se inscrever, não faça isso apenas por hábito. Faça como quem diz a si mesmo: eu não vou deixar esse chamado se perder. Eu quero ser lembrado, provocado, confrontado, acompanhado nessa jornada. Que cada novo vídeo seja menos um passatempo e mais um lembrete de que há uma parte sua que se recusa a voltar a dormir. Toth não precisa de seguidores. Quem precisa é a sua própria alma, de lembretes constantes de que existe um caminho de verdade esperando por você, mesmo quando tudo à sua volta tenta te puxar para o oposto. No fim, tudo se resume a algo muito simples, mas profundamente sério. Depois de hoje, você não é mais a mesma pessoa que apertou o play. Não porque um milagre instantâneo aconteceu, mas porque uma verdade antiga encontrou espaço para ser ouvida. Talvez você ainda tropece nas mesmas pedras, ainda caia em velhos hábitos, ainda se confunda entre medo e intuição. Isso faz parte. A diferença é que agora você sabe, e saber diante da balança de Toth é sempre o primeiro passo de um novo julgamento. Não o que decide se você merece ou não algo, mas o que revela se você está disposto a caminhar na direção da própria lucidez. Guarde isto dentro de si como quem guarda uma senha. O chamado não terminou aqui, ele apenas foi nomeado. A partir daqui, cada amanhecer, cada escolha, cada silêncio, cada ruptura pode ser uma continuação invisível desta conversa. Toth já voltou ao templo interno para te aguardar. A pena descansa, a balança permanece, o livro continua aberto. Agora é a sua vida que vai escrever as próximas linhas. E se alguma frase precisar ficar gravada como um selo suave sobre tudo o que você sentiu, que seja esta: o verdadeiro julgamento não é sobre quem você foi até hoje, é sobre quem você escolhe ser a partir deste instante. Se isso tocou algo que você não sabe explicar, honre esse movimento. Deixe sua marca aqui, escreva o que esse chamado acendeu, permaneça perto de mensagens que te lembram de quem você pode ser. Compartilhe com quem você sente, lá no fundo, que também está pronto para parar de fugir de si mesmo. E se escolher continuar caminhando com esta voz, com este espaço, com esta jornada, faça desse simples gesto de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever não uma obrigação, mas a sua forma de dizer para o universo, para Toth e para si mesmo: eu ouvi o chamado e eu decido não ignorar.